Nessa aula eu tenho a missão de te ensinar como dominar a área de remuneração por meio do conhecimento aplicado. E primeiro, o que é dominar? Dominar é conhecimento profundo, é entender o que você faz, é estar consciente do que você faz e por que você faz. Não é simplesmente sair executando, mas é saber por que, entender o contexto, gerar valor e entender também como você faz. Quais são as ferramentas que você tem disponível e como que você pode combinar uma com a outra para criar soluções realmente inovadoras dentro da sua área. Você provavelmente tem na sua empresa ou na sua vida profissional alguém que é referência em algum assunto para você. E por que essa pessoa é referência nesse assunto? Porque é um assunto que essa pessoa domina. É aquela pessoa que você pensa assim, gente, se essa pessoa não resolver, ninguém resolve. Ah, se a Fabiana não resolver, ninguém resolve. Por quê? Porque a Fabiana domina aquele assunto. Se a Fabiana não consegue, meu Deus do céu, quem sou eu para resolver? Nessa aula, eu vou te ensinar como ser essa pessoa. Essa pessoa que é referência, essa pessoa que é respeitada no ambiente de trabalho, porque é uma pessoa que tem conhecimento, ela passa esse conhecimento, ela fala com confiança a respeito desse conhecimento. Não é uma pessoa que finge segurança, que finge saber, mas é uma pessoa que realmente conhece, sabe o que ela faz. Isso significa, inclusive, atuar na área, estou falando da área de remuneração, que é a área que tem os maiores salários dentro de recursos humanos. Significa que você pode ganhar 35% a mais, 50% a mais, até mesmo dobrar o seu salário, dependendo de onde você atua hoje e onde você pode passar a atuar, dependendo da empresa onde você está hoje e da empresa onde você pode passar a trabalhar. Isso significa ser respeitado, ser visto como autoridade e tantas outras coisas que esse domínio nos traz, além da confiança, como eu já falei, deixar de lado a insegurança atuando nessa área. Então vamos lá, que eu quero te ensinar como fazer isso, como chegar neste ponto. E eu quero te ensinar isso e eu vou te ensinar isso não só de forma teórica, que a gente não vai ficar só na teoria, mas eu vou te ensinar isso de forma prática, porque conhecimento por si só, escuta isso, conhecimento por si só conhecer, não gera valor. O que gera valor é conhecimento aplicado. E aí a gente já tem a resposta porque tantos cursos por aí não geram o valor que você precisa, porque ficar só na teoria não resolve. O que resolve é conhecimento prático. E para a gente continuar, para quem é essa aula? Essa aula é para quem já atua em remuneração, então independente do tempo que você tem em remuneração, essa aula é para você e você vai entender por quê. Para quem está iniciando na área ou quem quer transicionar para a área de remuneração. Então, você que está nessa fase de descoberta, você ainda está se apaixonando pela área, você está pesquisando e entendendo, essa aula aqui vai te ajudar demais nesse processo. Para você que é supervisor e coordenador de RH, talvez você esteja passando por essa fase que você precisa implantar um plano de cargos e recompensas, e aí você agora está buscando esse conhecimento, você está entendendo, etc. Essa aula aqui vai te ajudar muito nesse processo. E claro, para você que é BP, Business Partner, porque você entende, você sabe que o conhecimento em remuneração vai elevar a sua atuação, a sua forma de lidar com os clientes a outro nível, a outro patamar. Então, se você está em algum desses públicos, essa aula vai ser um divisor de águas na sua vida profissional. E caso você esteja iniciando na área de remuneração, você esteja nesse período de transição, eu quero te trazer alguns números para você se contextualizar em relação à área. Hoje, cerca de 52% das empresas têm um plano de cargos e recompensas implantado. Quando você olha esse número, 52%, você pode pensar até que é um número baixo, mas historicamente esse número vem aumentando, porque as empresas têm entendido, mesmo as pequenas empresas, que elas precisam de um plano de cargos e recompensas. Eu costumo dizer o seguinte, que se a sua empresa tem pelo menos um cargo, ela precisa de um plano de cargos e recompensas. E como impacto, como consequência desse entendimento que as pequenas empresas também estão entendendo, pequenas e médias empresas estão entendendo que precisam de um plano, a gente tem
o aumento da demanda por especialistas nessa área, o aumento da demanda por pessoas para trabalharem na área de remuneração. Hoje, a gente tem cerca de 110 mil profissionais na área de recursos humanos. Então, vou colocar o seguinte, ó. 100% é os 110 mil. Segundo estatísticas do LinkedIn, somente de 5 a 10% de todos esses profissionais do Brasil são profissionais que atuam diretamente com remuneração. Então, é uma parcela muito pequena do total de profissionais de recursos humanos que nós temos. E esse é um dos, não estou dizendo inclusive que é o principal, porque eu não acredito que esse é o principal, mas esse é um dos principais motivos pelo qual analistas, pessoas especialistas, pessoas que atuam com remuneração ganham tão bem. Mas não é só atuar com remuneração, mas saber o que você está fazendo, tá? Não é simplesmente estar na área, mas é saber o que você faz. Mas depois, na aula, ainda vou falar sobre isso. E para tornar mais tangível o que eu falei com você lá no início da aula, sobre ganhar até 35% a mais do que você ganha hoje, ou até mesmo dobrar o seu salário, eu quero te mostrar os dados do Guia Salarial da Robert Half de 2025. Olha essa comparação de um analista sênior de administração de pessoal com um analista sênior de remuneração e benefícios. Olha, o máximo do administração de pessoal chega a 9.040. O máximo do remuneração e benefícios é 12.970. 12.970 é muita diferença. Eu tô falando de quase 4 mil reais de diferença. E por que eu falei de dobrar? Aqui eu tô comparando um analista de DP com um analista de remuneração de uma empresa grande. Mas se você não trabalha em uma empresa grande, você pode ir para uma empresa grande. Então essa diferença pode ser muito maior. E isso indo para o mesmo cargo, o mesmo nível de cargo de júnior para júnior, de pleno para pleno, ou de pleno para sênior. Então, essa diferença, o limite vai depender de você. Por isso que eu falei que você pode até dobrar o seu salário entrando, atuando, melhorando a sua atuação na área de remuneração. Esse é um dos motivos porque eu falei no início da aula que eu ia te ensinar aqui a dominar a área de remuneração por meio do conhecimento aplicado. Para chegar nesse patamar aqui, não é somente conhecer, mas é saber aplicar aquilo que você conhece. Para você entender como isso faz diferença, eu quero te contar a história da Maria, que é uma das nossas alunas. A Maria, ela me conheceu no LinkedIn, ela me mandou algumas mensagens, ela viu sobre a academia de remuneração e me mandou algumas mensagens no chat do LinkedIn e a gente foi conversando. Quando a gente começou a conversa, ela demonstrou bem assim que estava receosa em relação ao curso, né, meio pé atrás, se eu faço ou não faço mesmo. E ela me explicou o porquê. Ela me disse: Dani, eu já fiz vários cursos de remuneração, já fiz cursos estrangeiros, inclusive, mas nenhum me deu a base que eu precisava. Tudo parecia um mar de teoria. Eu nunca mais esqueci esse termo, do mar de teoria que ela falou. Cursos como que a Maria fez, eles somariam tranquilamente pelo menos uns 10 mil reais. E nenhum deles foi suficiente para dar a base que ela precisava. E por isso, inclusive, ela já estava desesperançosa, ela já estava desanimada com a área de remuneração, pensando em sair mesmo, querendo desistir da área mesmo. Ela me disse ainda que quando ela viu sobre a academia de remuneração no LinkedIn, ela falou para Deus: Deus, essa é minha última tentativa. Eu estou cansada de gastar dinheiro com promessas vazias e no final ser tudo igual. Nós continuamos conversando, ela entrou na academia de remuneração como uma última tentativa e eu fiquei muito feliz porque em pouquíssimo tempo ela me mandou essa mensagem aqui que eu vou colocar na tela para você. Oi, Dani, tudo bem? Passando para te agradecer por toda a ajuda quanto ao tema tabela salarial, que é um tema que ela tinha dúvida. Consegui desenvolver a tabela e apresentei para o meu gestor com as devidas explicações sobre a amplitude. Conhecer a academia de remuneração, sem dúvidas, foi uma das melhores coisas que aconteceu. Obrigado por compartilhar seu conhecimento de maneira tão didática, simples e com assertividade. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi essa mensagem, mas tão feliz, porque ela é uma pessoa que chegou realmente bem recuada, com muito receio,
que ela já gastou muito dinheiro e ela encontrou na academia de remuneração aquilo que todos os outros cursos não conseguiram fornecer para ela, todos os outros cursos não conseguiram suprir aquilo que ela precisava e em tão pouco tempo ela já conseguiu ter resultado com o curso. E mudar uma trajetória profissional para mim não tem preço. E eu entendo o que a Maria passou, porque essa também foi a minha dor quando eu comecei lá atrás. Alguns anos atrás, eu trabalhava em um hospital aqui de Belo Horizonte. É um hospital que tem uma arquitetura diferente, totalmente diferente dos outros hospitais aqui da região. Ele tem um conceito verde, ele tem um conceito que mistura a arquitetura com a Serra do Curral, que fica atrás dele. E quando você vai chegando lá, é um ambiente tão gostoso que você vai chegando, você vai respirando um ar tão puro, que se você tá doente, você começa a ser curado ali mesmo. Mas eu lembro que na época eu tinha um Peugeot 206. E quem já teve ou conhece o Peugeot 206 sabe que ele tem um problema crônico na suspensão dele. Então imagina, uma vista linda, a Serra do Curral, os pássaros passando, uma arquitetura linda se misturando no meio de tudo isso, aquela sensação de liberdade, tranquilidade, contato com a natureza. E aí vem a Daniele com o carro fazendo que é o barulho que o meu carro fazia na época. E isso assim, no horário de pico, todo mundo passando e aquela, né, todo aquele ambiente lindo, maravilhoso, as pessoas chegando e a Daniele passando com o carro, fazendo barulho. E é claro que eu aumentava o som do carro para eu fingir que o problema não existia. Não me julgo por isso, porque eu sei que você já fez isso pelo menos alguma vez na sua vida. Na época, nós tínhamos um plano de cargos e recompensas que uma consultoria veio e implantou pra gente e tinha uma pessoa que cuidava desse plano lá dentro. Só que essa pessoa, ela ia se casar e ela ia se mudar para São Paulo. Então, consequentemente, a posição de remuneração ia ficar vaga. Quando isso aconteceu, uma amiga que trabalhava comigo, a Michelle, um beijo, Michelle, caso você veja esse vídeo. Ela me disse uma coisa que despertou meu interesse. A Michelle sempre foi uma excelente profissional e ela, inclusive, é muito sensível em relação ao potencial das pessoas. E ela me disse, Dani, você já pensou em entrar para essa área de remuneração? Eu acho que você está bem, que combinaria com você. É uma área boa, paga bem. Eu acho que você devia pensar. E depois dessa conversa eu fiquei o quê? Fiquei pensando, pesquisei, procurei. Mas eu tinha medo de não conseguir, de mudar e não conseguir, não dar conta. E depois de muito pensar, eu resolvi conversar com o Henrique, que era o meu gerente na época. E no outro dia lá vai a Daniele conversar com o Henrique. Eu lembro que onde a gente trabalhava ali no RH, era todo mundo junto numa mesma sala, eram poucas pessoas, relativamente poucas pessoas, e a gente tinha no canto da sala o que a gente chamava de aquário, que era o lugar onde o Henrique ficava. A gente chamava de aquário porque era uma sala de vidro mesmo. O Henrique, gente, é aquele tipo de chefe que ele lê as suas linhas e as suas entrelinhas. Ele não olha para você só como profissional, mas ele olha para você como pessoa. Parece que quando a gente sentava na cadeira do Henrique para conversar, ele conseguia ver a alma da gente, porque ele olha profundamente nos seus olhos, esperando a sua resposta. Desse jeito que eu acabei de fazer. Então eu entrei na sala dele e falei, Henrique, eu preciso conversar com você. E fechei a porta. E nós conversamos, durante a conversa ele pensou na proposta que eu falei de mudar para a área de remuneração dentro lá do RH, mas eu expus também que eu tinha medo de não dar certo, eu tinha medo de não conseguir. E quando eu falei isso, o Henrique me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. É uma frase que eu levo comigo e eu aplico, eu lembro para qualquer coisa que eu estiver tentando fazer. Agora imagina ele olhando no fundo dos seus olhos e dizendo isso. Inclusive, pega um caderno, coloca em algum lugar, escreve no seu celular para você não esquecer, porque essa frase vai fazer diferença para você também. Ele olhou no fundo dos meus olhos e disse, Dani, você pode ser o que você quiser, desde que você estude para isso. Quando ele disse isso, parece que ele pegou minha cabeça, abriu, pegou a ideia, colocou lá no fundinho e fechou. Porque depois disso eu nunca mais consegui olhar as coisas com os mesmos olhos. Eu saí de lá pensando, eu consigo, eu só tenho que estudar. Agora, eu sabia que eu ia ter que estudar, eu só não sabia que seria tanto e que seria tão difícil. E eu saí daquela conversa com o Henrique pensando o quê? O Henrique tá confiando em mim, eu consigo, eu só tenho que estudar, eu consigo, só tenho que estudar, eu consigo, só tenho que estudar.
Mas aí já veio minha primeira grande dificuldade. Gente, eu não achava conhecimento em lugar nenhum, nenhum. Eu escutava um pouco de informação ali, um pouco de informação aqui. Eu escutava algumas falas em alguns eventos, eu ligava aquelas informações, mas nada que fosse realmente estruturado para me ajudar realmente naquilo que eu precisava no dia a dia. A única informação, o único treinamento que eu tinha era o que a minha colega me deu antes dela se casar e ir para São Paulo. Era a única informação que eu tinha. E eu cheguei num momento no hospital que parecia que eu cheguei num teto, num limite, sabe? Eu queria, assim, crescer mais em relação à remuneração. E o hospital, infelizmente, não poderia me proporcionar isso naquele momento. Eu queria conversar com outras pessoas em relação a esse tema. Eu queria conviver com outras pessoas que também viviam esse tema no dia a dia. Eu queria novos desafios, fazer novos projetos, os processos novos. É o que realmente eu não iria conseguir aquilo ali naquele momento. E quando eu me abri para o mercado, o Fábio entrou em contato comigo. O Fábio, ele era um dos recrutadores mais experientes dessas empresas de recrutamento. Ele nem sabe, mas ele foi um anjo na minha vida. Por meio dele, eu tive um dos meus maiores desafios profissionais, mas também uma das minhas maiores conquistas profissionais. Ele entrou em contato comigo pelo LinkedIn, me oferecendo uma vaga de analista sênior. A empresa que eu estava, eu era analista pleno, ele estava me oferecendo uma vaga de analista sênior. E não só isso, a vaga era para implantar o plano de cargos e salários em uma empresa, que é uma coisa que eu nunca tinha feito até então. E não só isso, era uma empresa muito maior do que a empresa que eu estava até aquele momento. A empresa que eu trabalhava lá no hospital era só em BH. A nova empresa ela tinha várias filiais espalhadas no Brasil inteiro. O hospital eu tinha cerca de 1.000 colaboradores. Na nova empresa eu teria 14.000. Era um contexto totalmente, era uma dimensão totalmente diferente. E aí o Fábio conversou comigo, me conheceu, a gente fez algumas conversas. Inclusive eu lembro que uma dessas conversas foi até em um feriado, foi tipo um feriado, uma quarta-feira, meio de semana, coisa assim. E ele começou comigo, ficou do meu lado, foi tipo, não, foi tipo um coach, gente, foi muito legal, o Fábio foi muito bacana, ele me deu várias dicas. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Fábio. E em uma dessas conversas ele me disse o seguinte: Dani, lembrando, essa vaga é para implantar um plano de cargos e salários, você consegue? Eu falei, Fábio, eu nunca fiz, mas eu consigo fazer. E quando eu disse isso, dentro de mim eu tava pensando, meu Deus do céu, se eu conseguir isso, eu tô lascada. Eu tô lascada. E depois da nossa conversa, eu passei para as próximas etapas e como resultado, consegui a vaga. Aí que eu pensei, meu Deus, eu tô lascada de verdade. Mas eu sou corajosa. Então eu me desliguei do hospital e eu mudei para a nova empresa. E se eu achava que era difícil antes, é porque eu não tinha noção de como seria a partir daquele momento. Então, eu entrei na nova empresa. No início, eu comecei fazendo coisas que eu já fazia antes, tipo processos de movimentação de pessoal, de análise, se está de acordo com a política ou não, e etc. Até que chegou a hora da verdade. Chegou a hora de implementar esse novo plano de cargos e recompensas. Cara, o que eu li, reli, estudei de livro, peguei de livro, pesquisei, criei de fórmula, criei de planilha, não tá escrito. A minha cabeça ficou fervendo de informações e eu tentando juntar tudo isso para entender como que tudo aquilo se conectava, como que era feito todo o processo. Eu fiquei parecendo aquele meme da Nazaré Tedesco. Eu vou colocar ele aqui porque eu fiz questão de colocar ele aqui para deixar na tela porque eu fiquei igualzinha ela, igualzinha, sem tirar nem pouco. Nessa época eu precisava de ajuda. O que eu fui fazer então? Fui pedir ajuda para os universitários. Eu mandei mensagem para todas as pessoas no meu LinkedIn, pessoas que já eram seniores há mais tempo do que eu, para pedir um help. E quando eu mandei essa mensagem, eu lembro que uma das maiores dúvidas que eu tinha era em relação à tabela salarial. Eu não sabia como que criava, não sabia como que fazia, enfim. E quando as pessoas me responderam, elas me responderam falando que não sabiam como fazer também, que elas contratavam consultoria, que a consultoria fazia, mas elas não sabiam como fazer por elas mesmas, ou ensinar como que faria esse processo. Foi aí que eu percebi, inclusive, que estava todo mundo no mesmo barco, por isso que todo mundo contratava uma consultoria de implantação de cargos e recompensas. E aqui, inclusive, eu quero fazer um parênteses, que é algo que eu tenho para mim, que eu não concordo com esse cenário. Eu fico indignada em relação a esse cenário. Quando que a gente contrata uma consultoria de RH? Quando a gente quer uma visão de fora,
ou quando a gente quer uma metodologia específica de uma consultoria para a gente implantar essa metodologia, para a gente rodar essa metodologia, ou quando, por exemplo, a gente não quer dedicar um recurso específico para ficar por conta de fazer esse projeto, a gente contrata essa consultoria para gastar esse tempo pela gente, mas a gente geralmente não contrata porque a gente não sabe fazer. Eu não contrato uma consultoria de treinamento porque eu não sei dentro de casa fazer um treinamento. Eu não contrato uma consultoria para dar um treinamento de líderes, porque dentro de casa eu não sei fazer um treinamento de líderes. Eu contrato por outros motivos, não porque eu não sei fazer, mas dentro da nossa área de remuneração, geralmente a gente contrata uma consultoria porque a gente não sabe fazer. E quando a gente faz isso, os dois lados saem perdendo, tanto a consultoria quanto a gente. Uma das maiores reclamações que eu escuto é: eu implantei um plano de cargos e recompensas aqui, mas eu não gostei muito da consultoria, o resultado que ela me deu não foi tão bom. Aí ela implantou, mas já tá uma bagunça de novo. Por quê? Porque quando a consultoria implantou, a gente enquanto RH, não tinha o conhecimento para criticar aquele trabalho. A consultoria, ela vai trazer a visão de metodologia, ela vai trazer a visão de consultoria, de conhecimento de mercado e etc. Mas é você quem vai saber adaptar isso para o seu contexto, para o contexto da sua empresa. Quem conhece a cultura não é a consultoria, é você. Ela vai fazer o projeto vamos colocar aí 6 meses, por exemplo, mas quem conhece a empresa há mais de ano é você, não é a consultoria. E aí por isso que eu falo que os dois lados saem perdendo, porque nem foi a consultoria que entregou um trabalho ruim e nem você tinha o conhecimento para criticar, porque imagina, se os dois lados tivessem um conhecimento, iria sair um trabalho muito melhor. A consultoria sair com uma visão para a empresa melhor, que ela fez um trabalho que foi assertivo, um trabalho que vai ser útil, um bom trabalho, e você soube adaptar isso para o contexto da empresa. Os dois saem ganhando. Mas isso é uma indignação minha. Eu vou fechar esse parênteses aqui para a gente continuar a história. Que eu não concordo com esse cenário da gente contratar porque a gente não sabe fazer. Então, vamos voltar aqui onde eu estava, né? Eu estava falando que estava todo mundo no mesmo barco, que a gente contratava consultoria, porque a gente não sabia fazer. E isso analistas seniores. Eu lembro que na época eu mandei mensagem para o Antônio Liares. O Antônio Liares, na época, era o gerente da Vale. E ele respondeu a mensagem que eu enviei, me mandando algumas dicas de livros para eu poder pesquisar. Eu consegui o livro, eu li, reli, tem uma linguagem mais acadêmica, um pouco mais difícil de entender, mas estudei e consegui. Na minha cabeça tocou aquela música We are the champions, my friend. Porque, enfim, eu consegui implantar esse plano. Depois de muito curso, depois de muita tentativa e erro, depois de muita análise, eu consegui. Então, Antônio, se um dia você também vê esse vídeo, muito obrigado, porque você também fez parte da minha história. Cara, depois que eu consegui finalizar, que eu passei por isso, eu me senti tão bem. Eu fiquei pensando comigo, você é top pra caramba, hein? Que menina inteligente. Eu tô rindo aqui, mas eu poderia, inclusive, ter dado tudo errado, né? Eu nem estava aqui para contar essa história, mas não deu. E eu entendi, inclusive, por que não deu. Porque durante toda essa jornada, depois de todos esses percalços, depois de todos esses desafios, né? Eu entendi que eu consegui, durante esse tempo, organizar todas essas informações que estavam soltas de alguma forma, né? Depois de muito meme da Nazaré Tedesco, eu consegui buscar e encaixar tudo isso de uma forma que eu consegui criar uma metodologia para mim, uma forma de pensar que eu conseguiria aplicar isso em qualquer ambiente, qualquer empresa que eu estivesse. Por isso que não deu errado. E isso não como uma visão de consultoria, mas uma visão de dentro da empresa, de quem enfrenta os desafios de remuneração no dia a dia, de quem tem que pegar esses resultados que a consultoria traz para a gente implantar e adaptar e pensar na cultura e fazer e refazer. Eu lembro, inclusive, que depois que eu consegui passar por isso, eu tive até um aumento salarial, eu nem esperava. Mas eu tive até um aumento salarial. E depois dessa experiência, eu conversei ainda com outros profissionais de remuneração, igual eu falei, no mesmo nível que eu, ou menos, mais, etc. E eu entendi
que a fala, né, que todo mundo traz é a mesma, é o mesmo desafio que eu enfrentei quando eu comecei lá no início, que é o conhecimento. Eu percebi que aquelas pessoas que eu mandei mensagem lá atrás, a situação que elas estavam, que eu estava também, não era uma situação única nossa, mas é uma situação geral de todo mundo que trabalha com remuneração. E eu percebi também, mesmo fazendo cursos, como a Maria, que eu também te contei a história dela lá atrás, também fez, a gente ainda tem uma defasagem de conhecimento muito grande na área. E eu transformei nessa a minha missão, de ensinar o que ninguém ensina, e não só o que ninguém ensina, mas ensinar como ninguém ensina, que é como a gente precisa aprender. E como que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a prática. Quando alguns cursos ensinam a prática, elas ensinam alguns pontos isolados, mas não tem uma coisa, sabe, aquela ligação, aquilo que conecta tudo. E é isso que eu quero te mostrar agora, que eu quero te ensinar agora, esse método, esse passo a passo, essa forma de pensar, essa forma de agir, que faz toda a diferença nos seus projetos, nas suas demandas de remuneração. E se você está iniciando em remuneração, se você está conhecendo remuneração agora, isso vai fazer toda a diferença para você. E essa, inclusive, é a metodologia que eu ensino na academia de remuneração. Eu costumo brincar que é o seguinte: quem atua em remuneração sem esse conhecimento, sem essa forma de pensar, que eu vou te ensinar aqui, é como se a pessoa estivesse andando de fusquinha. Tem lá 100 quilômetros e a pessoa tá aí, igual eu chegando no hospital como 206, chegando lá, é a pessoa andando em remuneração sem esse conhecimento, sem essa forma de pensar. E eu brinco que quem tem esse conhecimento, quem tem essa forma de pensar, essa forma de agir, é como se ela já começasse a caminhada de remuneração, como se ela, no meio da caminhada, ela ganhasse uma Ferrari. Ela vai andar muito mais rápido, ela vai chegar muito mais rápido no destino dela do que quem tá lá andando de fusquinha. Então, eu vou te ensinar agora como você faz para andar de Ferrari. Para você entender essa metodologia e conseguir aplicar aí onde você está, eu vou trazer aqui um caso hipotético para a gente fazer o estudo, para a gente analisar e passar por esses passos que eu vou te ensinar, ok? Agora você é a Beatriz e você acabou de receber um e-mail do André, que é um gestor da ConnectWise, que é a empresa que vocês trabalham. O e-mail diz o seguinte: Olá, Beatriz, tudo bem? Escreva a você com uma situação que tem se tornado um verdadeiro nó na garganta da nossa área. O marketing da ConnectWise aumentou consideravelmente em tamanho e complexidade nos últimos 3 anos, e nossa estrutura atual simplesmente não consegue mais dar conta da realidade do que fazemos e de quem somos. Quando entrei aqui, éramos apenas 4 pessoas, quase uma equipe de faz-tudo, responsáveis por comunicação, mídias sociais e um pouco de tráfego pago. Hoje somos 20 colaboradores e as funções se tornaram muito especializadas. O problema é que, no papel, todo mundo ainda é um analista de marketing, um especialista de marketing, mesmo que estejam cuidando de campanhas complexas de Google Ads e outro trabalho especificamente como um roteirista de vídeos. Essa disparidade tem causado um descompasso enorme. Tenho enfrentado uma enxurrada de questionamentos da equipe sobre o caminho de progressão de carreira. Sinceramente, me sinto desarmado para responder, pois eu também não vejo com clareza sobre para onde ir na nossa estrutura atual. Além disso, estamos tendo dificuldades na atração. É difícil captar pessoas para uma nova vaga, porque os títulos não refletem a especialização necessária. Estamos perdendo talentos por falta de clareza no escopo das posições. Precisamos de uma revisão urgente na estrutura de cargos e da trilha de carreira da área de marketing. Fico no aguardo do seu retorno. Situação semelhante, já passou por uma situação dessa. Se você é iniciante na área de remuneração, se você quer mudar para a área de remuneração, a BP já passou por isso. Mas essa é uma situação muito recorrente. Um gestor, ele te procura quando o fogo tá pegando para você conseguir resolver o problema dele. E aí sim criar uma estrutura de cargo. Você concorda comigo que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é pedir a descrição desses cargos para o gestor, porque ele disse que ele tem cargos diferentes na área, um faz isso, outro faz aquilo e etc. A primeira coisa é a gente pedir a descrição de cargo, certo? Errado. A primeira coisa não é pedir descrição de cargo. Eu sei
que você aprendeu? Que a primeira coisa é descrição de cargo, arquitetura de cargo, avaliação de cargo. Mas o primeiro ponto aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui não é isso. Inclusive, esse é um dos principais erros que os analistas de remuneração, os especialistas de remuneração cometem quando a gente vai fazer qualquer projeto de remuneração, qualquer demanda de remuneração. Isso aqui vai pegar um projeto de remuneração, um projeto de carreira. É o quê? É partir para ação, é já começar na ação, é já me manda a descrição, deixa eu fazer arquitetura, deixa eu fazer avaliação, é partir para ação. A primeira coisa não é partir para ação. No método que eu vou te ensinar, a ação é só a terceira coisa, é a última coisa que a gente faz, é a ação, não é a primeira. A primeira coisa é um processo que eu chamo de consciência. A gente recebeu um e-mail, a gente vai primeiro fazer uma reunião de diagnóstico com esse gestor. A gente vai entender mais profundamente qual que é o problema. Isso que chegou para você são os sintomas e a cara do problema, mas você vai fazer uma reunião com o gestor, com o líder, com quem for responsável, para você entender mais profundamente esse problema. Eu costumo falar o seguinte, olha, me explica a situação da área como se eu não conhecesse nada. Então a pessoa começa a me explicar desde lá de trás, historicamente, funções, o que a área faz, como que ela faz, o que as pessoas fazem, que aí eu consigo pegar algumas coisas. Quando você faz essa primeira reunião, né? Você vai começar a entender se o que ele está te trazendo aqui é realmente um problema, não só válido, mas um problema real mesmo. Porque talvez quando você converse, quando você começa a puxar a língua desse gestor, desse líder, você vai entender que na verdade ele só quer criar um cargo. Às vezes ele só quer criar o especialista de roteiro de vídeo. Quem falou aqui de roteirista de vídeo, né? Ele só quer criar o especialista de não sei das quantas. Ele tá fazendo toda uma demanda, todo um projeto para você, para ele criar um cargo, porque lá no fundo ele quer reconhecer uma pessoa. Ele não está preocupado com a área inteira, ele está preocupado com uma pessoa, que é uma pessoa especial, uma pessoa que ele quer reter. E ele faz todo esse trabalho para isso. Agora, vamos supor que você conversou com o gestor e você realmente identificou que tem uma necessidade real de fazer esse projeto. Aí sim, agora você vai seguir outros passos. Aí você vai ter que fazer, você vai fazer, né? Você pesquisa como você faz isso. Uma análise de causa raiz. Na academia de remuneração a gente usa os 5 porquês. Você tem outras ferramentas, mas eu utilizo muito os 5 porquês. Você vai fazer uma análise de causa raiz, porque você vai começar a perguntar e você vai chegar na causa raiz para atacar esse problema. Você talvez simplesmente criar um cargo não vai resolver um problema. E eu vou te dar um outro exemplo. Eu já passei por situações, não foi uma, não foi duas, não foi três, que alguns líderes me pediram a criação de um analista sênior. Por quê? O que eles alegavam é que eles precisavam dar visão de carreira para as pessoas. E aí, para dar essa visão de carreira, eles precisavam criar um júnior, precisavam criar um sênior, ou um ou outro, ou os dois juntos. Só que quando eu ia questionando nessa reunião, ia perguntando, tá, mas me fala um pouco mais, qual que é a diferença? O que um júnior faz? O que um pleno faz? O que um sênior faz? Não tinha diferença no escopo. Como que eu vou criar um cargo que não tem diferença no escopo? O problema que é a falta de visão de carreira, eu posso resolver ele paliativamente, mas eu vou criar um outro problema que quem é pleno vai olhar para o sênior e não vai ver a diferença da atuação dele e vai falar, eu faço a mesma coisa que o sênior, mas eu ganho menos. E qual vai ser a justificativa? O que o gestor vai usar para justificar? E ele vai ter outro problema que vai ser de clima. Aí a gente vai voltar, vai tentar fazer a diferenciação do escopo do cargo e novamente não vai ter como. Por isso que a primeira fase é a consciência. E na consciência você ainda vai entender outras coisas, tá? Você tem que pegar tudo isso nessa primeira fase. A gente falou da causa raiz, aí depois eu vou te falar, você vai ter que mapear quais são as dores que esse problema, dessa causa raiz que você estudou, que você analisou, quais são as dores que ele tem gerado. A gente pode chegar em dores
com clima de trabalho, talvez sobrecarga de trabalho. Você vai chegar em dores. Ele já trouxe aqui pra gente, por exemplo, que ele tem dificuldade no recrutamento, que ele tem dificuldade em relação ao encarreiramento dessas pessoas. Tudo isso são dores causadas pelo problema de não ter uma estrutura de cargos definida. Uma estrutura de cargos definida para cada sub-área que ele tem dentro da área dele. Tudo isso são dores, ok? Falando, a gente pode falar de retrabalho, se a gente estivesse falando, por exemplo, de um problema que gerasse turnover, a gente poderia falar de custos de contratação, a gente poderia falar de impactos estratégicos, dependendo da área, dependendo dos cargos que a gente está falando, dependendo desse turnover, a gente pode ter uma rotatividade, uma perda de conhecimento, conhecimentos críticos para a organização. A gente pode ter impactos em relação à imagem da empresa internamente, a gente pode ter impactos em relação à imagem da empresa externamente. Então, entenda as causas raiz, a causa raiz, para saber exatamente o que a gente tem que atacar, entenda as dores. Aí você vai mapear também premissas. Qual premissa você vai trabalhar para fazer isso aqui? Porque quando a gente faz um trabalho de estrutura de cargos, a gente pode ter custos adicionais. Quando eu faço isso, a gente depois, lá na última fase, a gente vai reavaliar esses cargos ou avaliar esses cargos. A gente pode chegar em cargos em níveis diferentes, a gente pode chegar no caso que nós queremos enquadrar todo mundo em 80%, pessoas que não estejam em 80% da faixa, a gente quer enquadrar essas pessoas. Imagina, se elas subirem o grupo salarial, a gente quer manter essas pessoas enquadradas. Então, você tem que entender se talvez é uma premissa do seu projeto trabalhar com o mesmo orçamento atual. Você tem que mexer nisso aqui, mas você não pode mexer no seu orçamento. Ou não, você pode mexer nessa estrutura, mas você tem que ganhar em outro lugar. Você pode aumentar o custo aqui, mas você tem que ganhar em outro lugar. Então, isso são premissas. Voltando, causa raiz, dores, premissas. A gente tem que entender também quais são os resultados que nós esperamos com base nesse projeto que nós estamos fazendo. O que eu espero chegar? Aonde eu espero chegar? Uma coisa que eu lembrei aqui, né, que eu uso é o seguinte: você, como quando a gente está falando aqui, vou voltar um ponto, quando a gente está falando de cargo, do sênior, de um especialista, júnior, etc., ou, enfim, falando desse projeto aqui, você tratar o sintoma, que é o que você começaria a fazer, se você começasse pela descrição de cargo, você ia começar assim. Você tratar o sintoma é como você tivesse tirando a fumaça, mas não apagando o foco de incêndio, sabe? É como se você não distinguisse a fumaça do fogo. É como se você tivesse tomando uma dipirona toda vez, mas você não fosse no médico para entender qual que é a causa da sua dor de cabeça. Por isso é tão importante você fazer esse discernimento, você ter esse discernimento da causa do problema. Então, voltando, a gente mapeou dores, premissas, e com base nas dores a gente vai ter, inclusive, quais são os resultados esperados. A gente fazer um projeto, uma demanda, sem alinhar, sem entender onde nós queremos chegar, é como se a gente simplesmente pegasse o carro e saísse andando. É aquela história de que, para quem não sabe para onde quer chegar, qualquer lugar serve. E não é isso que a gente quer saber exatamente aonde nós queremos chegar. Porque lá no final desse projeto, lá no final dessa demanda, a gente vai voltar, recapitular tudo que a gente fez e falar, então, como foi planejado, como foi alinhado, nós entregamos X, Y, Z, A, B, C, D. Ok? Então, nós temos que ter mapeado quais os resultados que nós queremos. Não precisa ser um resultado numa metodologia SMART, por exemplo. Eu costumo ensinar de uma forma mais simples. Mas você precisa ter claro aonde você vai chegar. E para a gente finalizar a parte da consciência, tem um ponto importantíssimo aqui, que é entender para quem você vai falar. Quem vai ser impactado com aquilo que você vai fazer, com aquilo que você vai desenvolver. E eu vou te dar um exemplo. Se você estiver falando de um plano de carreira para um público operacional, chão de fábrica mesmo,
você vai utilizar determinadas ferramentas para lidar com esse público, para lidar com este contexto. Se você estiver falando com um público da área de tecnologia, por exemplo, você vai utilizar outras ferramentas, é outro contexto, é outro perfil de colaborador. São outras vivências, outras experiências, é outra mentalidade. Então, são contextos totalmente diferentes. Isso vai fazer diferença quando você passar para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? É a fase da técnica. Então, primeiro é a consciência, saber o que você faz, por que você faz, saber exatamente aonde você quer chegar e saber exatamente aonde você está pisando, qual que é o terreno que você está pisando. Essa é a parte da consciência, entender o que você está fazendo, por que você está fazendo. Depois que você fez isso, a gente vai para a segunda parte, que é a parte da técnica. Na técnica, como que a gente faz hoje? A gente não faz, né? A gente entende bem mais ou menos como que a gente faz a parte da técnica. Essa parte da técnica é muito defasada, porque é aquela questão, os cursos são muito teóricos, é muito na teoria, muito na tendência de remuneração, tendência disso, tendência daquilo, e ninguém fala exatamente como que a gente faz, como que a gente coloca aquilo no nosso dia a dia, como que eu pego essa tendência e implanto aqui. Como que eu pego essa teoria que você me passou e coloco aqui? Então, hoje você aprende, talvez, você aprende com certeza a fazer uma descrição de cargo, porque é a metodologia mais básica que a gente tem na área. Talvez você aprenda aí bem mais ou menos a fazer uma arquitetura de cargos, porque hoje uma coisa que não é tão clara, o que é esperado de cada nível. Parece que as pessoas têm medo de definir o que é esperado de cada nível. Não entendo isso. Então, a gente aprende mais ou menos em relação a essa arquitetura de cargos, essa estrutura de cargos. A gente aprende como avaliar um cargo de acordo com a metodologia da consultoria que a gente implantou. A gente aprende como que a gente preenche os dados da pesquisa de mercado, para a gente enviar para a consultoria e ter esse retorno, mas ainda tem a parte do job matching que a gente aprende mais ou menos. A gente não aprende como fazer uma estrutura salarial, isso com certeza a gente não aprende como fazer isso. E depois a gente se vira para fazer uma política de recompensas. Então, hoje a nossa técnica é mais ou menos isso. Mas ninguém te ensina como que você faz a matriz de remuneração ou tabela salarial com sobreposição ou sem sobreposição. Como que eu penso isso de acordo com o público que eu estou tratando? Lá na arquitetura de cargos, eu penso em cargos generalistas ou eu penso em cargos que são mais especialistas, especializados pela área? E qual que é o nível de especialização que eu tenho que ter? Você sabia, inclusive, em relação a isso, que tem cargo generalista que não tem? Você sabia que existem vários modelos de tabela? Não existe um único modelo que seja universal, existe um modelo que funciona melhor para você, para a sua empresa. Assim como não existe uma prática universal de remuneração. Então, a próxima parte é a técnica. É você olhar para a sua caixa de ferramentas e saber se você usa uma chave fenda ou uma chave Phillips, de acordo com a cabeça ali do parafuso. Agora, o problema acontece quando você olha para a sua caixa de ferramentas e está faltando ferramenta e realmente você não consegue resolver o que você precisa resolver. Talvez você possa juntar uma coisa aqui e ali, mas você não consegue resolver o que você precisa. Eu lembro de quando eu estava na faculdade, que uma professor, ele contou uma história que eu nunca mais esqueci. Foi uma frase igual a do Henrique que eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte: o bom mecânico é aquele que sabe combinar as suas ferramentas para criar uma ferramenta nova que vai resolver o problema dele em muito menos tempo. Um bom mecânico é aquele que tem uma ferramenta que ele vai simplesmente colocar ela embaixo do carro, num lugar que seria difícil de chegar se não tivesse aquela ferramenta, e simplesmente aperta o parafuso e dá certo. Você tem que ser esse bom mecânico que tem as ferramentas, que conhece as ferramentas e sabe utilizar a ferramenta em cada um dos contextos. Aqui, quando a gente olha aqui para o caso do André, o que a gente já pode pensar? Então, uma área de marketing. Eu vou contratar essa área de marketing provavelmente regionalmente. Então, se eu estou contratando regionalmente, eu vou utilizar tabelas regionais para fazer a contratação desse pessoal. A não ser, né, que ele esteja localizado em uma área, em uma área só. Por exemplo, se tivesse todo mundo em Belo Horizonte, eu poderia ter uma tabela aqui salarial para esse público que fosse só Belo Horizonte. Eu vou
analisar a descrição desses cargos. De acordo com a descrição, aí sim eu vou poder falar que ele precisa de um sênior e que ele precisa de um especialista ou não. Que ele não precisa de um especialista, mas que ele precisa de um sênior. Mas isso você vai definir na parte da técnica. Conhecendo a técnica, você vai fazer isso. Então, voltando. Você entendeu o caso do André, você entendeu o porquê, você entendeu as dores, você entendeu as premissas, você entendeu para qual público você vai falar. Agora sim, você vai olhar para a sua caixa de ferramentas, e isso a gente não está na parte da ação ainda. Lembrando que a gente não está na parte da ação. Você vai olhar para a sua caixa de ferramentas e vai entender, de acordo com esse contexto, qual ferramenta você vai utilizar aqui. Se é um cargo X, Y, Z, se quando você avaliar, você tem que avaliar esses cargos junto com os outros cargos do nível semelhante, junto com os outros cargos da área do financeiro, da contabilidade, da área de recursos humanos, isso está acima ou está abaixo. Você vai entender isso quando você vê essas descrições aqui, se for o caso de ter a descrição. Depois que você vê isso, você vai entender onde que eu encaixo essas pessoas dentro da minha matriz de remuneração. Como que eu remunero essas pessoas? Está coerente a remuneração dessas pessoas? A gente tem que fazer algum tipo de movimento? A gente tem que fazer algum tipo de escalonamento? Como que a gente vai lidar com essa estrutura? Quais são os indicadores de negócio que estão ligados a essa estrutura que a gente pode mensurar, que a gente pode trazer como resultado posteriormente? Então, entenda, conheça as ferramentas que você tem disponível, aí você vai olhar de acordo com o que você mapeou e aplicar essas ferramentas aqui dentro, ok? E aí sim, você vai entender o que você precisa fazer, você vai planejar o que você vai fazer, alinhar todo esse escopo com todo mundo relacionado a esse projeto, com todo mundo que é impactado, que está diretamente ligado a isso, e aí sim, depois você vai partir para a ação. Aí sim, é mão na massa, é discussão, é avaliação, é analisar o cargo, entender qual nível realmente colocar e qual nível que vai ser, definir a carreira, é definir o processo, é colocar esse projeto para rodar e finalizar esse projeto. Então, esses são os 3 passos da metodologia. É a parte da consciência e eu duvido você conhecer alguém que te ensine essa parte da consciência. A parte da técnica já é difícil, né? De entender a matriz, de entender tudo que a gente tem que fazer, a manutenção de tudo isso. Isso já é difícil. Mas eu duvido você ver alguém que te ensine essa parte da consciência. Então, consciência, técnica, e aí sim a gente passa para ação. Por isso que a ação é tão importante aqui. E quando eu falo de ação, eu falo de praticar mesmo, tá? E se você quer continuar aprendendo essa metodologia, se você quer continuar aprendendo e tendo esse diferencial para atuar com remuneração, porque isso aqui vai te trazer resultados muito superiores aos resultados que você tem hoje. E se você quer, na verdade, né, entrar na área de remuneração já com uma Ferrari, eu quero te contar agora mais sobre o que é a Academia de Remuneração e como que ela pode te ajudar nesse processo. A Academia de Remuneração é um curso 100% online, é um espaço único onde você vai ter todas as informações que você precisa sobre cargos e recompensas, seguindo essa metodologia que eu te expliquei aqui, da consciência, da técnica, tudo que você precisa em relação à técnica. Então, a gente vai ver na parte de consciência como encontrar tudo isso que eu te falei aqui. Começando pelo porquê, entendendo a causa raiz, mapeando as dores, mapeando premissas, você vai entender resultados esperados, a gente vai entender sobre o público-alvo. Na parte da técnica, nós vamos seguir 2 trilhas. A gente tem uma trilha de implantação do plano de cargos e recompensas, e aí a gente vai passar por toda a parte de descrição de cargos, de estrutura de cargos, de avaliação de cargos, de pesquisa de mercado, de matriz de remuneração, de política de recompensas, e depois a gente segue para a segunda trilha. A segunda trilha é a trilha de manutenção desse plano de cargos e recompensas, porque você precisa ter tanto conhecimento para implantar, se você precisar implantar,
E no conhecimento de implantação que entra a parte de tabela salarial e esses outros tópicos que a gente citou anteriormente, mas depois que você implantar, você precisa fazer manutenção e uma manutenção assertiva disso. Então você vai aprender como que eu reviso um cargo. Eu saí uma nova pesquisa de mercado para mim, como que eu atualizo a minha tabela, como que eu analiso esses resultados, como que eu reavalio um cargo, o que eu tenho que olhar na hora de reavaliar um cargo. Então, tudo que você precisa em relação à manutenção desse plano, você vai ver na trilha de manutenção. Isso eu vou te ensinar tudo lá dentro, tudo isso na prática. O nome de academia de remuneração não é à toa. Aqui a gente tem muita ação. Todas as nossas aulas, inclusive, seguem essa metodologia de consciência técnica e ação. A gente sempre tem uma parte prática no final de cada aula, que é inclusive mais um dos nossos diferenciais em relação a qualquer outro curso que você pensar dentro de remuneração. Bom, você pode estar pensando o seguinte: nossa, mas um curso online eu não tenho tempo para estudar. Eu sei que a gente tem muita coisa, a vida é muito corrida, a gente trabalha muito, a gente tem menino para cuidar, cachorro, periquito, papagaio, casa, casamento, é muita coisa. Eu vou te dizer um ponto aqui para você repensar. Eu sempre digo o seguinte: quem quer continuar colhendo tem que continuar plantando. Isso vale para tudo na nossa vida. Se você perde 30 minutos no seu celular, nas redes sociais por dia, eu fiz uma conta aqui, ó, 30 minutos vezes 365, quer dizer que você gasta 10.950 minutos no seu ano. Isso dividido por 60 quer dizer 182 horas e meia. Sabe o que é isso? Você perde quase um mês de trabalho. Se você trabalha 9 horas por dia, quer dizer que são 220 horas, né? 44 horas semanais. Se você perde quase um mês de trabalho mexendo no celular. Agora, imagine você gastar esses mesmos 30 minutos investindo em você, investindo no seu crescimento, investindo no seu desenvolvimento, aonde você não vai estar daqui 5 anos. Eu tenho certeza que o seu eu daqui 5 anos vai olhar para trás e agradecer, ainda bem que eu comecei. E se você hoje não tem tempo para se capacitar e para se desenvolver, daqui 5 anos você também não vai ter. Porque é fato, isso quer dizer que não é uma prioridade, isso eu tô falando de verdade, não é falando, ai, que eu tô querendo te falar da academia de remuneração, não. Isso pode ser qualquer coisa. É uma coisa que eu incentivo, algo que eu incentivo muito, inclusive, é a leitura. Se você ler uma página, 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas por dia, isso já vai te levar a um outro patamar intelectualmente falando. Então, repense em relação a isso, tá? Quase um mês de trabalho mexendo no celular. Imagine gastando isso para o seu desenvolvimento. Dentro da academia de remuneração, você ainda vai poder participar de aulas ao vivo para tirar suas dúvidas. Você tem o suporte diretamente comigo pelo WhatsApp, pelo nosso grupo, onde nós temos todos os nossos outros alunos que também estão lá para tirar dúvida, para poder compartilhar. Então, tem muita coisa. Eu não vou colocar tudo que tem dentro da academia de remuneração que você vai descobrir quando você chegar lá. Mas uma das coisas que eu posso te falar aqui é sobre os nossos assistentes de remuneração. Eu sei que hoje a gente gasta muito tempo com várias coisas muito operacionais dentro da remuneração, como uma descrição de cargo, por exemplo, com uma arquitetura de cargos, e dentro da academia de remuneração você vai receber o que nós chamamos de assistentes. Para cada um dos módulos, seja avaliação, seja arquitetura, você vai receber um assistente que vai agilizar e muito o seu dia a dia. Quando eu estou falando do assistente de arquitetura de cargos, de estrutura de cargos, eu estou falando de uma ferramenta que você vai simplesmente, com poucos cliques, de acordo com a descrição de cargo, de acordo com os seus cargos, o que você está fazendo, com poucos cliques, a própria ferramenta já vai te sugerir qual que é o nível mais adequado para aquele cargo que você está analisando, sem você precisar fazer tanta análise, já cortando o caminho para você chegar no seu objetivo e poder entregar o seu projeto em muito menos tempo. Eu estou falando de um assistente que você vai colar os seus dados da pesquisa de mercado e ele vai te dizer qual que seriam os melhores resultados para você
atualizar a sua tabela ou para você fazer análise dos resultados, desses resultados da pesquisa para os seus dados. É esse nível de assistente que eu estou te falando, é esse nível de ferramenta que eu estou te falando. E além disso, além das aulas ao vivo, além do suporte diretamente comigo, além dos nossos assistentes exclusivos, são ferramentas que você só vai encontrar aqui na Academia de Remuneração, você ainda vai receber mais um bônus, que é o módulo de inteligência artificial. Então, além de tudo isso que eu te falei, você ainda vai receber vários prompts que você vai poder utilizar no seu dia a dia para ganhar ainda mais agilidade. Prompts que você vai simplesmente copiar, colar, substituir algumas informações e ele vai te dar os resultados que você precisa. Prompts que são validados por mim, validados pelos nossos alunos. Você vai ter acesso a todos eles. E claro, à medida que nós tivermos novos prompts, eu também vou disponibilizando isso para você. E cada prompt, inclusive, tem uma aula te ensinando como utilizar aquele prompt. Então, eu estou te dando aqui tudo que você precisa para ser um profissional completo de remuneração. Tudo em relação à consciência, tudo em relação à técnica e principalmente em relação à prática de tudo que você aprende. Tá, Dani, mas em relação aos valores? Primeiro, eu já te disse que conteúdo como que você encontra aqui na Academia de Remuneração, você não encontra em nenhum outro lugar. Por isso fica até difícil mensurar. Você não encontra essa metodologia, a forma como a gente ensina e o que a gente te ensina, da forma como a gente ensina, em nenhum outro lugar. Mas se eu for colocar uma média aí, você vai colocar pelo menos uns 10 mil reais para você ter acesso a tudo isso que a gente está colocando em outros cursos que não vão te entregar o que a gente te entrega, mas vamos colocar uma média de 10 mil reais, que eu falei com você, que é mais ou menos o que a Maria pagou nos cursos que ela fez. Na verdade, ela pagou mais do que isso, né? Mas aqui eu não vou cobrar 10 mil reais, não vou cobrar nem 5 mil reais, que seria metade disso, nem 2.500, que seria metade da metade, tá? Por quê? A minha intenção é alcançar pessoas, mais pessoas, com essa metodologia, com essa forma de pensar. Eu estou criando um grupo de pessoas que vai mudar a área de remuneração no Brasil. E por isso eu posso cobrar, é um produto digital, eu posso cobrar menos por isso, tá? Então, para a academia de remuneração, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 154,82 ou R$ 1.497 à vista. É um valor, assim, muito mais do que justo pelo que você vai receber. Esse valor em relação a outros cursos de remuneração pode parecer até brincadeira. Mas vamos fazer uma conta aqui comigo. Se você hoje ganha R$ 2.500 e você tiver um aumento de 10% por causa do curso, com os conhecimentos que você teve no curso, você adquiriu, você implantou, e você ganhou esse aumento salarial, eu estou jogando muito por baixo, tá? Em um ano, você já pagou o valor do curso. E tudo que você ganhar, tudo que você crescer dali em diante, você já pagou 2, 3, 4, 5 cursos. Se você for colocar isso em relação ao ganho que você pode ter, eu falei de 35% a mais, 50% a mais, isso aqui não é nada. Por que a gente se aperta quando a gente faz faculdade? Porque a gente sabe que depois da faculdade a gente vai conseguir acessar lugares diferentes. A gente vai conseguir acessar lugares, ter acesso a oportunidades que a gente não teria se a gente não tivesse aquela faculdade, aquela formação. Mas a questão é que isso não para ao longo da sua vida profissional. A gente tem que continuar se capacitando. Faculdade hoje, inclusive, é o mínimo, quase o mínimo, né, que as pessoas têm que ter. É muito mais comum que as pessoas tenham faculdade hoje do que tinham há 20, 30 anos atrás. Então, quanto mais a gente se diferencia em relação aos conhecimentos, mais oportunidades a gente consegue acessar. Essa questão do crescimento, de continuar investindo em você, não para depois que a gente passa, depois que a gente sai da faculdade, infelizmente, né? Porque a gente tem que continuar nessa caminhada. Mas nós continuamos em busca do conhecimento e investindo, porque a gente sabe que a gente vai ter retorno. Conhecimento, você já deve ter escutado essa frase, é algo que ninguém te toma. E em relação ao acesso ao curso, eu não posso esquecer de falar que quando você entrar na academia de remuneração,
Você vai ter acesso por 2 anos a todo o conteúdo do curso, todos os recursos do curso. Você vai ter esse acesso por 2 anos. E como eu sei da qualidade que nós te entregamos aqui dentro da academia de remuneração, dos resultados dos meus alunos, da metodologia que nós aplicamos. Se você entrar na academia de remuneração e dentro de 30 dias você entender que não fez diferença nenhuma para você, você pode me mandar um e-mail que eu te devolvo o seu dinheiro. Eu te dou 30 dias de garantia. Você pode entrar no curso, acessar, e se não fizer diferença nenhuma para você, eu devolvo o seu dinheiro. Mas eu te digo que isso não vai acontecer. É por isso que eu posso fazer tranquilamente esses 30 dias de garantia, porque eu duvido você entrar na academia de remuneração e não mudar nada. Eu duvido, eu faço um desafio com você de você entrar e não mudar nada. Bom, e se você quer ser esse profissional que é referência na área de atuação, esse profissional que tem autoridade, que é respeitado, que pode alcançar cargos maiores, pode receber salários maiores, mudar de empresa sem ter aquele medo de não dar conta, um profissional que realmente domina aquilo que faz com confiança, clica no botão aqui abaixo desse vídeo e vem ser um reorder com a gente. Agora você tem 2 caminhos. Ou você fecha esse vídeo, finge que você não viu, finge que não fez diferença nenhuma, tudo isso que eu te falei, tudo isso que eu te ensinei aqui. Ou você pode optar pelo segundo caminho, de entrar na academia de remuneração com a gente. E se você está aqui até agora, eu acredito que você já optou pela segunda opção. Por isso, eu te dou as boas-vindas e te vejo em breve lá dentro.